A lama chegou antes do aviso. Primeiro, um barulho estranho. Depois, a correria. Depois, os gritos. E em poucos minutos, quando os moradores de Bento Rodrigues entenderam o que era aquilo, a rua onde cresceram já estava desaparecendo. Ali ficavam casa, quintal, igreja, vizinhos e o caminho de volta. Tudo aquilo que parecia permanente. Mas naquele 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão se rompeu em Mariana, Minas Gerais. A partir dali, cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos desceram a serra. 19 pessoas morreram. Centenas perderam tudo. Só que a tragédia não começou naquele fim de tarde. Ela vinha de antes, de uma comunidade inteira vivendo abaixo de uma estrutura gigantesca de rejeitos. Enquanto a mineração crescia, o cuidado não acompanhava, e sinais de risco não receberam o peso que mereciam. Com o tempo, a ideia de que algumas vidas podiam esperar foi aceita em silêncio por gente com poder de decisão. Por isso, Bento Rodrigues foi o primeiro rosto da tragédia. Mas a lama não parou ali. Depois da vila, ela chegou ao Rio Doce e encontrou outras vidas, como a de uma pescadora ribeirinha. Ela vivia perto do rio havia décadas, conhecia a água pelo cheiro, sabia onde o peixe aparecia em cada estação. Também sabia quando a corrente estava boa e percebia quando o rio parecia estranho. Para ela, o Rio Doce não era apenas água. Era trabalho, calendário, memória e pertencimento. Mesmo assim, ela não decidiu construir a barragem. Não assinou contrato. Não participou de reunião sobre segurança ou risco. Ela também não recebeu lucro da mineração. Mas quando tudo aconteceu, foi ela que perdeu o rio. E essa é a lógica central desta história. Uma lógica que se repete em cada detalhe. Antes da lama, Bento Rodrigues era uma comunidade pequena, fundada no século XVIII, durante o ciclo do ouro em Minas Gerais. Ali viviam famílias antigas. Portas ficavam abertas. Ruas eram conhecidas pelo nome de quem sempre morou ali. Naquele lugar, a vida seguia o ritmo da terra, da igreja, do trabalho manual e da conversa no fim do dia. Era o tipo de vila onde todo mundo sabia o nome de todo mundo, onde as crianças cresciam livres pelas ruas e onde os mais velhos contavam a história da comunidade como se fosse a história deles mesmos. Porque era. Mas acima daquela rotina simples, existia outro mundo, o mundo da mineração. Um mundo feito de produção, meta, lucro, exportação, rejeito, barragem e risco. Para muitos moradores, a barragem de Fundão era apenas uma presença distante e silenciosa. Ela estava lá, nas montanhas. Com o tempo, passou a fazer parte da paisagem. Ainda assim, ninguém imaginava que aquela estrutura um dia desceria sobre a vila como uma parede de lama. Então, no dia 5 de novembro, ela desceu. E a lama entrou nas casas sem pedir licença. Ela não escolheu parede, não escolheu sobrenome. Não escolheu lembrança. Entrou pelos portões, arrancou telhados, destruiu ruas, cobriu quintais e carregou vidas. Depois da passagem da lama, 82% das edificações de Bento Rodrigues estavam soterradas. De 251 casas, 207 desapareceram. E cada casa tinha uma história. Uma mesa não era só madeira. Era o almoço de domingo da família. Uma fotografia não era só papel. Era o rosto de alguém que já não estava mais. E um quintal não era só terra. Era a infância inteira de uma criança. Assim, quando a lama levou tudo, levou também a sensação de saber onde se pertence. Naquele desespero, alguns moradores conseguiram correr. Outros tentaram avisar parentes. Houve quem subisse para áreas mais altas. E houve quem olhasse para trás e visse a própria casa sumindo na lama laranja. A partir daquele momento, Bento Rodrigues deixou de ser apenas um ponto no mapa. Virou símbolo. Símbolo de um país onde comunidades inteiras vivem sob riscos que não controlam. Mas a destruição não terminou na vila. A lama seguiu pelo rio Gualaxo do Norte, pelo rio do Carmo e pelo Rio Doce. Dali, percorreu mais de 600 quilômetros de cursos d'água até chegar ao litoral do Espírito Santo.
Nesse caminho, atingiu diretamente dezenas de municípios na bacia do Rio Doce, e seus efeitos alcançaram uma região muito maior. Além disso, destruiu mais de 1.400 hectares de áreas de preservação permanente. O Rio Doce mudou de cor, e com essa mudança mudou também o destino de quem dependia dele. Porque o Rio Doce não era apenas água, era pesca, abastecimento, história indígena e memória de comunidades ribeirinhas. Com a lama, pescadores perderam o sustento. Comunidades indígenas perderam acesso à água e ao alimento. Logo depois, municípios entraram em crise de abastecimento. Animais morreram, margens foram cobertas, e a pescadora ribeirinha parou de pescar. Não porque quis, mas porque o rio que ela conhecia pelo cheiro tinha desaparecido. Para entender essa tragédia, é preciso lembrar que a mineração sempre teve um papel profundo na história de Minas Gerais. Desde o período colonial, cidades nasceram, cresceram e passaram a depender da extração. O minério virou emprego, receita, poder político e promessa de progresso. Mas essa promessa tinha um lado escondido. O que saía da terra gerava lucro para alguns. O que sobrava ficava perto de todos. Naquele contexto, a Samarco era controlada pela Vale e pela BHP. Em 2014, exportou mais de 30 milhões de toneladas de minério. O lucro era global, o risco era local, e esse risco não era invisível. Depois do rompimento, investigações e documentos apontaram falhas, ocorrências anômalas e sinais de instabilidade na estrutura. Enquanto isso, a barragem de Fundão vinha sendo ampliada para comportar mais rejeitos, mais produção, mais lucro, mais risco. A fiscalização existia, mas não foi capaz de impedir o pior. Aquilo não era apenas um acidente esperando acontecer. Era um desastre sendo construído, decisão por decisão, ano por ano, camada por camada. Quando a barragem rompeu, o poder público reagiu. E então vieram as promessas. Promessas de reparação, indenização, reassentamento, recuperação ambiental e justiça. Mas, para quem perdeu tudo em minutos, a reparação veio em ritmo lento. O desastre foi rápido. A resposta, não. A lama desceu em horas. A espera durou anos, e essa espera também machuca. Machuca quando uma família precisa provar que foi atingida. Machuca quando o dinheiro não cobre o que foi perdido. E machuca quando uma casa nova não substitui a antiga. Machuca também quando o documento pede assinatura e a pessoa nem sempre entende tudo o que está escrito ali. Quase 10 anos depois, em 2024, o governo federal assinou um acordo de 170 bilhões de reais. Foi o maior acordo de reparação ambiental da história do Brasil. Mas existe uma diferença entre acordo e cura. Acordo organiza pagamento. Cura exige confiança. E confiança, depois da lama, não volta fácil. Afinal, a barragem de Fundão não era natureza. Era projeto. Era cálculo. Era decisão humana. Por isso, quando ela rompeu, a pergunta não podia ser apenas o que aconteceu. A pergunta precisava ser outra. Por que deixaram acontecer? Bento Rodrigues não desapareceu por acaso. O Rio Doce não morreu de repente. A lama não nasceu sozinha. Veio também de uma fiscalização que não conseguiu agir a tempo. E veio de uma lógica que colocou o risco longe das salas de reunião e perto das casas simples. No fim, quem mais dependia de proteção foi quem menos teve poder de decisão. Os moradores não escolheram o tamanho da barragem, não controlaram a fiscalização, não aprovaram os planos de segurança e não lucraram como as empresas lucravam. Mesmo assim, foram eles que correram, foram eles que perderam e foram eles que precisaram reconstruir a vida sobre uma ferida aberta. Anos depois, a pescadora ribeirinha ainda olha para o Rio Doce. Mas não como antes, não com a mesma confiança. Agora cada correnteza carrega uma lembrança. Cada margem lembra o que foi perdido. E cada silêncio do rio parece dizer que algo ali foi quebrado. Por isso Mariana não terminou em 2015. Continuou nas audiências, nos processos, nos reassentamentos e nas famílias deslocadas. Continuou na paisagem alterada. E no rio que tenta, devagar, voltar a ser o que era. Para os atingidos,
A vida passou a ser dividida em duas partes: antes da lama, depois da lama. E entre essas duas partes, existe uma distância que nenhum acordo consegue medir. Bento Rodrigues virou símbolo. Mas antes de virar símbolo, era só uma vila. Era o sino da igreja. Era a criança correndo descalça na rua de terra. Era o velho contando história na varanda. Era a família sentada à mesa. Era o vizinho chamando pelo portão. Era, acima de tudo, uma comunidade inteira acreditando que o chão debaixo dos pés continuaria ali. E isso não volta com indenização. Não volta com reassentamento. Não volta com assinatura de acordo. Porque o Rio Doce não morreu apenas de lama. Morreu de negligência, de silêncio, de um sistema que aprendeu a chamar destruição de custo operacional. E quando um rio morre assim, não leva só água, leva junto a confiança de um povo inteiro.